Salve a todos na paz, Senhor Jesus, irmãos. Quero trazer aqui um tema interessante, tá? Algo diferente, que é sobre louvores, tá, meus irmãos? Eu vou começar lendo aqui Ezequiel 28. Nós vamos ler dois textos, tá? Um em Ezequiel e um lá em Salmos, tá bom? Vou ler aqui Ezequiel 28 primeiro, no verso 13, que vai dizer assim, ó. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, jaspe, jafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, tá vendo? Aqui está falando sobre o querubim, e eu trouxe esse texto, que esse texto vai dizer que os tambores e os pífaros foram trazidos ao querubim o dia que ele foi criado. Ou seja, ele de certa forma era músico, né? Ele tinha uma habilidade em adorar a Deus em instrumentos de louvores, tá? E nós sabemos que hoje Satanás caiu, houve guerra nos céus, e ele caiu e hoje ele é o príncipe das trevas, né? Hoje ele está do outro lado, do lado da maldade. Enfim, ele tendo essa habilidade, meus irmãos, Satanás tendo essa habilidade de música, de lidar com músicas, né? Algo que mexe muito com o emocional do ser humano, que mexe muito com o emocional das pessoas. Então, nós entendemos, né, principalmente das igrejas mais conservadoras, como a que eu congrego, entendemos que determinados estilos de música não se deve ter louvores. Por quê? Porque essas batidas, esses ritmos de música tradicionalmente conhecidas no mundo trazem sentimentos que não condiz com a vontade de Deus para o louvor. Por exemplo, eu acredito que o louvor ele deve trazer paz. O louvor ele tem que trazer paz, ele tem que trazer ali a comunhão do Espírito Santo, ele tem que trazer algo que renova a alma, né, meus irmãos, e traz ali a mansidão, né? A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo é paz, mansidão, temperança, né? Então, nós acreditamos, creio que não só eu, mas aqui as igrejas conservadoras, acreditamos que não se deve, né, meus irmãos, colocar lá um rock and roll de Jesus, ou um rap, ou um sertanejo, né? Porque são coisas, irmãos, que particularmente acredito que não traz aquele efeito a qual o Espírito de Deus quer, que é a paz de espírito, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Mas aí, meus irmãos, entra um pouco de hipocrisia, né, meus irmãos? Porque nós criticamos, tá? Hoje estou congregando na Igreja Pentecostal Deus e Amor, e a gente tem que ser sincero, nós criticamos, meus irmãos, vários estilos de música, tá? Nós criticamos, não pode o rock gospel, não pode o rap gospel, né, meus irmãos? Mas lá nos corinhos, o pessoal coloca o forrozão lascado lá e ninguém fala nada, né, meus irmãos? O forrozão, né, nos corinhos, né, meus irmãos? Então, se o rap não pode, se o pagode não pode, o forrozão também não pode, meus irmãos. Tá entendendo? O forró também não pode, também tá errado. Ou você acha que o forrozão lá no corinho, aquela pessoa que é do mundo, aquela pessoa que é um cara que gostava ali daquele ritmo, né? Aquilo ali não vai trazer para ele sentimentos de quando ele estava no mundo. Claro que vai, irmãos. Aquilo ali, na hora que o forrozão soltar, independente que tá tocando lá, batendo palma, cantando corinho, mas é um ritmo, meus irmãos. Se é uma pessoa leiga que não conhece ou tá passando na rua, fala lá, forrozão tá comendo solto ali na igreja, hein? Ei, arrasta-pé. Então tem que tomar cuidado. Entende, meus irmãos? Eu não sou a favor, tá? Eu creio que não é da vontade de Deus, entendeu? Que isso aconteça. Mas existe uma hipocrisia no meio da nossa igreja, que é o quê? Que é criticar as outras igrejas. Porque aquela igreja tá fazendo rap gospel, tá fazendo rock gospel, porque não sei o que lá, que não é de Deus e tal. E o forrozão é de Deus. O forrozão tá tudo certo. Então aí não, forrozão, porque tá na nossa igreja. Tá entendendo, irmãos? Então isso é uma hipocrisia muito grande, meus irmãos, entendeu? Por quê? Porque, irmão, dentro do nosso coração não tem que ter placa de igreja. Dentro do nosso coração tem que ter Jesus, irmão. Jesus Cristo é quem faz morada no nosso coração. Tá entendendo? Não adianta.
né, meus irmãos? Você colocar a placa A ou placa B, não, porque eu sou da placa tal, eu sou da placa tal, como se fosse ali vestindo a camisa, como se fosse... Tudo bem, você tem um carinho pela igreja que você congrega, eu também tenho um carinho pela minha, mas, meus irmãos, você colocar, entendeu, a placa da sua igreja acima, muitas das vezes até das escrituras sagradas, ou acima do que é a vontade de Deus, já é demais, né, meus irmãos? Aí já é idolatria a placa, né, meus irmãos? Por quê? Porque nós somos de Jesus. Então quer dizer, na outra igreja eu sento a lenha, mas aí quando é na minha igreja não, mas porque é um costume. Que costume, meu irmão? Se na outra igreja é errado, então se tiver na tua é errado também. Ou se na outra igreja tiver errado e fazer na tua aí é certo porque é tua. Tá entendendo? Porque é a igreja que você congrega, que é a igreja de Deus, né? Mas enfim, entenderam o que eu quero dizer? Entende, irmão? Então assim, nós não podemos ser hipócrita, tá? Se não pode ir lá porque a gente fala que é do diabo, então na nossa igreja também não pode. Porque também tá errado, tá entendendo? Ou é porque a placa que eu congrego, aí eu vou passar panos quentes e falar, não, mas é porque é um costume, irmão, tá? Se pode o forrozão no corinho, pode o rap, pode o rock, pode o sertanejo também gospel. Qual é a diferença? Me responda aí. Né, meus irmãos? Os irmãos aí da Igreja de Deus e Amor, de outras igrejas. Qual é a diferença do forró gospel, ou do sertanejo gospel, ou do rock gospel, ou do rap gospel? Qual é a diferença? Não são todos estilos musicais tradicionais do nosso país? Qual a diferença faz? Não há diferença, meus irmãos. A diferença é a hipocrisia. Na minha opinião, eu não concordo com nada disso. Eu creio que o louvor tem que ser um louvor mais calmo, um louvor que traga a paz, que traga a comunhão do Espírito, não um louvor que traga emoções da carne, né? Muitas das vezes até vontade de pular, vontade de tal, mas aquilo ali é carne, irmão. Não é algo que vai trazer do Espírito, tá? Ah, mas Davi dançou e tal, irmão. Davi, cheio do Espírito Santo, tinha recuperado a Arca da Aliança e dançou. Mas como que era a dança de Davi, tá? Ah, irmão, mas usa instrumento musical, a Bíblia diz aqui, ó, Salmo 150, eu vou ler para encerrar, meus irmãos, tá? Salmo 150. Tem que assistir até o final, esse vídeo é muito importante. Diz assim, ó: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai firmamento do teu poder. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da tua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufo e flauta, louvai com instrumentos de corda e com órgãos. Louvai-os com símbolos sonoros, louvai com símbolos antissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Mas como que eram esses louvores, né, meus irmãos? Né? Como que era? Porque aqui diz que os instrumentos têm que ser usados para adorar a Deus. Deus criou para que sejam usados para louvores e adoração a Deus, tá? Então assim, mas, né, meus irmãos, se é louvores para adoração a Deus, né? Como que eram esses louvores? Será que era no ritmo da pisadinha? Né, meus irmãos? Será que era no ritmo do heavy metal? Será que era no ritmo do hip hop? Eu creio que não, irmãos. Creio que não. Creio que esses ritmos, meus irmãos, esses ritmos, essas coisas, o inimigo ele criou porque ele viu que isso mexe com a emoção das pessoas e consegue cativar as pessoas de uma forma e, entendeu? Ah, irmão Tiago, mas e se colocar uma letra gospel? Irmão, eu não concordo, tá? Eu acredito que não é bom, não é do agrado de Deus. Agora, tem pessoas que acham que é bom. Entendeu, irmão? Então quem vai julgar isso? É Jesus que vai julgar. Mas este vídeo eu estou trazendo mais, irmãos, pela hipocrisia. Porque muitas das vezes, mesmo dentro das igrejas que são mais tradicionais, né? Eu congrego em uma delas, uma igreja tradicional, que agora está fugindo um pouquinho daquele evangelho dos antigos, mas que é uma igreja que a maioria é tradicional ainda, né, meus irmãos, não são liberais. Mas veja bem, meus irmãos, se o rap gospel e o rock gospel nós criticamos, como é que nós vamos aceitar o forrozão no corinho, né? Nos corinhos de fogo dentro da igreja? Quer dizer, é um absurdo, irmão, hipocrisia, tá? Se não pode ir lá, não pode ir cá. Amém? Então fique com essa palavra. A paz do Senhor Jesus, meu Deus abençoe vocês, tá bom? Paz do Senhor.